Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é André Garcia Alves Cunha, eu sou um especialista em Direito da Mineração e Meio Ambiente e bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos tratar de assuntos bastante relevantes para a área da mineração e em especial para a área jurídica. Nos nossos últimos episódios do nosso programa, nós falamos um pouco acerca das características da mineração e também falamos da forma pela qual o profissional da área do direito pode estar de alguma forma se colocando nesse segmento de mercado, o mercado minerário. Porém, algumas pessoas me perguntaram, desde o nosso último programa em que nós gravamos, acerca de que forma que o direito poderia auxiliar tecnicamente na mineração. A mineração não é uma área eminentemente técnica, uma área para geólogos, uma área para engenheiros de minas, uma área para executivos? Pois bem, instigado por esse tipo de questionamento, eu fui buscar uma resposta justamente numa obra relacionada ao direito minerário. Eu poderia ter pego uma obra de direito civil para explicar a importância do direito para as relações sociais, inclusive na área de direito de mineração, na área de mineração, porém eu encontrei essa resposta num livro de direito minerário. E eu faço questão de citá-lo porque é um livro de um grande amigo meu, que eu faço questão de referenciar. Meu amigo Tiago de Matos. Espero que ele esteja vendo hoje aqui o nosso programa, vendo em qualquer momento, na verdade, o nosso programa, esse livro aqui, Direito da Mineração, breves reflexões sobre uma disciplina em movimento. Eu faço questão de citar e referenciar. E ele fala de uma forma muito didática, muito simples, de que forma que o direito pode contribuir nas mais diversas atividades, e não é diferente quando falamos de mineração. Vejam que sensibilidade, que forma adequada de se tratar o tema. As normas jurídicas não têm o poder de criar novas tecnologias, nem estabelecer a melhor forma técnica de desenvolver algo, mas, se forem criadas de forma responsável e inteligente, podem induzir comportamentos e estimular empreendedores a pensar novos meios de construir algo melhor. Olha que definição maravilhosa acerca da forma pela qual o direito pode contribuir com a sociedade, e a mineração faz parte da sociedade, faz parte do dia a dia da sociedade, através da atividade minerária que chega no nosso dia a dia uma série de subprodutos aliados de uma forma ou de outra à mineração. Pois bem, então essa é uma das formas pelas quais o profissional da área jurídica pode, contribuir com o direito da mineração, com a atividade minerária de forma geral. Então, pessoal, nós vamos agora, feita essa breve consideração da forma pela qual o direito se coloca, dentro das atividades sociais, dentre as quais a atividade mineradora, nós vamos hoje tratar de um assunto muito específico e muito interessante e que tem uma aplicação prática muito direta na aplicação do direito, no desenvolvimento das normas jurídicas, que é o segmento principiológico, certo? Vai parecer, num primeiro momento, um pouco teórico demais, mas com o tempo vocês vão percebendo como uma análise, como uma abordagem principiológica justifica uma série de condutas, não apenas daqueles que elaboram normas jurídicas, como daqueles que aplicam as normas jurídicas no dia a dia. Então eu estou falando, evidentemente, dos legisladores ou dos operadores jurídicos, advogados, promotores, juízes, enfim, certo? Então nós vamos falar quais são os princípios que cercam a atividade minerária. Todo o ramo do direito tem certos princípios, o direito penal, o direito civil, o direito ambiental, o direito trabalhista. Princípios são aqueles nortes, é como uma bússola que norteia a aplicação do direito. Exemplo, o princípio da igualdade. Todos devem ser tratados de forma igual, respeitando-se as condições desiguais que cada um se encontra na sociedade. Isso é um princípio de direito. A partir da abordagem desse princípio, aplica-se a norma de forma mais justa. E no direito minerário, nós temos também alguns princípios que norteiam a aplicação da lei em determinada demanda extrajudicial ou judicial. Então, qual que é o primeiro princípio que eu gostaria de trabalhar aqui com vocês hoje? O princípio da prevalência da mineração sobre a maioria das atividades econômicas e sobre os interesses privados.
A mineração, e nós já vimos isso anteriormente em outro podcast, é uma atividade de utilidade pública e interesse nacional e estratégica para o desenvolvimento do país. Por isso, ela se sobrepõe ao interesse do particular. Isso, inclusive, está previsto na norma. Vamos dar um exemplo? O artigo 27 do Código de Mineração diz que, na fase da pesquisa mineral, não havendo um acordo entre o proprietário do imóvel e o detentor do direito da pesquisa, prevalece o direito do detentor do direito de pesquisa em ingressar nessa área, certo? Isso pode, inclusive, ser obtido judicialmente caso o proprietário do imóvel se negue, a permitir o ingresso na área. Vamos recapitular de forma muito rápida algo que eu já falei aqui para vocês. Um processo administrativo minerário é um processo administrativo longo. É um processo administrativo que demanda que o minerador trabalhe durante um bom período de tempo com fluxo de caixa negativo. E como se inicia um processo de direito minerário, um processo de obtenção de um título minerário? Através de um documento chamado requerimento de pesquisa. Isso é feito de forma eletrônica, no site da Agência Nacional de Mineração. Vamos ver isso um pouco mais adiante de forma mais esmiuçada, mas é assim que inicia um processo administrativo de direito minerário para obter um título minerário. Trata-se então, portanto, de um período longo, em que o minerador trabalha com fluxo de caixa negativo. Claro, se houver uma equipe multidisciplinar, capaz, capacitada de assessorar o empresário ou minerador, uma equipe normalmente multidisciplinar composta pelos mais diversos profissionais, geólogos, engenheiros de minas, uma assessoria jurídica especializada, esse prazo pode ser menor, podendo ser reduzido em algumas oportunidades até na metade desse tempo. Vai também muito do regime de aproveitamento da substância mineral pela qual o minerador opta em dar início a um processo de obtenção de um título minerário. Essa escolha é fundamental em que o proprietário, o empreendedor também esteja assessorado. É muito importante que haja um assessoramento técnico, jurídico, técnico da área de engenharia para que se opte adequadamente pelo regime de aproveitamento mineral correto, sob pena de também um atraso nessa obtenção da titulação minerária. Mas enfim, resumindo, a partir do momento em que se requer o direito de pesquisar, em que há o start no processo administrativo para a obtenção da titulação minerária, o próximo passo, normalmente, é a Agência Nacional de Mineração conceder um documento chamado Alvará de Pesquisa. Eu estou encurtando um pouco, gente? Estou encurtando um pouco os trâmites para que seja mais didático para vocês. Esse título, que já é um título, ao postulante à mineração, ele autoriza o empreendedor, eventual mineradora, a ingressar na área para fazer a pesquisa. A partir desse momento, o que se recomenda? Que o minerador verifique quais são os proprietários, o proprietário ou os proprietários de determinada área onde se encontra um minério, para justamente fazer a negociação da renda. Isso está tudo previsto no Código de Mineração, tá, pessoal? A forma pela qual o cálculo deve ser realizado. A renda destinada ao proprietário do imóvel pela exploração do seu imóvel, além de eventual indenização por danos que deverão ser causados no imóvel. Isso faz parte do quê? De uma negociação em que o superficiário deve estar assessorado, ou seja, o proprietário do imóvel, e o detentor do alvará de pesquisa para pesquisar se de fato há viabilidade técnica, econômica e ambiental de desenvolver uma atividade mineradora no local. Infelizmente, às vezes, essa relação entre o proprietário do imóvel ou o superficiário e o proprietário da titulação do alvará de pesquisa é uma relação conflituosa. As partes não entram em acordo e o superficiário se nega a permitir que o detentor do alvará de pesquisa ingresse na área. Nessas situações, esse princípio, tá vendo como a questão principiológica é fundamental também na prática? Esse minerador
com base na norma, faz com que prevaleça o seu direito da mineração, que é uma atividade de utilidade pública e interesse social, sobre o interesse privado do superficiário do imóvel. Por quê? Tudo com base nisso, no princípio da prevalência da mineração sobre a maioria dos interesses econômicos e sobre os interesses privados. O artigo 27 do Código de Mineração é muito claro nesse sentido, ao autorizar o titular de autorização de pesquisa a realizar os trabalhos, inclusive em terrenos públicos, para vocês verem o princípio dessa prevalência da atividade. Por quê? Porque a mineração ela é estratégica para o desenvolvimento do país. Inclusive, pessoal, eventualmente, se por acaso, vocês conhecerem pessoas que possam estar passando por esse tipo de problema, superficiários ou mineradores, compartilhe esse vídeo. É importante que a informação chegue às pessoas. Vamos lembrar, quanto mais pessoas estiverem discutindo esse tipo de assunto, quanto mais esclarecimentos a gente oferece à população, melhor, de forma menos conflituosa, as soluções podem surgir. Então agradeço muito se eventualmente vocês conhecerem pessoas que estejam enfrentando, pessoas jurídicas ou físicas, empresas ou pessoas físicas, que estiverem passando por tipos de problemas semelhantes àqueles que nós estamos tratando no nosso canal, fiquem à vontade para compartilhar, não importa em qual plataforma, Spotify, YouTube, o importante é que a informação chegue a quem precisa. Então eu vou finalizando esse podcast agora, esse é nosso momento aqui juntos, e agradeço como sempre a audiência, peço sempre sugestões para vocês, uma interação, sempre relembrando qual que é o nosso objetivo aqui, criarmos fóruns de discussão, certo? Algumas vezes pode haver algum tipo de discordância por aqueles que estejam me vendo, que estejam me ouvindo, não tem problema, o importante é que a gente possa interagir, a gente crie mecanismos pelos quais a gente desenvolva o direito da mineração no Brasil, desenvolva os profissionais que atuam nessa área, ok? E não é diferente com os profissionais da área jurídica. Quero agradecer a todos vocês. Então, para você que está nos ouvindo pelo Spotify, muito obrigado. Nós também temos um canal no YouTube. E para você que está nos vendo no YouTube, nós também temos um canal no Spotify. Você em casa, no carro fazendo uma viagem, não importa. Sempre é uma oportunidade de a gente estar agregando conhecimento, ok? Muito obrigado para vocês e até a próxima.